Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um momento especial Café com Deus. Nós estamos falando que hoje nós vamos estar falando sobre Fechando os Muros 1. Nós vamos estar falando de Neemias, um grande homem, guerreiro, batalhador. Glória a Jesus. Meus queridos, se vocês querem fazer a obra de Deus, não querem ser achados naquele dia de mãos vazias, vamos lá. Vocês assinem o nosso canal, acione o nosso sininho aí, dê um like e compartilha. Você pode compartilhar com muitas pessoas, com quantas pessoas você quiserem. Não tem limite de quantidade, tá bom? Você está fazendo a obra de Deus, você está evangelizando, pregando a palavra de Deus apenas com um clique. Glória a Deus. Mas nós vamos estar falando aqui hoje no livro de Neemias, capítulo 6, o versículo 15, que diz: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Glória a Jesus. Meus queridos, essa é uma missão que Deus deu para Neemias, e a mesma missão que Deus deu para Neemias, Deus deu para você. A de Neemias era de fazer um muro, cercando a cidade. E a sua missão, a nossa missão aqui na terra, é pregar o evangelho, falar que Jesus é bom, que Deus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, crucificado, para a remissão do seu e do meu pecado. Glória a Jesus. Vamos lá. Vimos na primeira mensagem sobre este livro que, após obter a autorização do rei Artaxerxes para a construção de Jerusalém, Neemias chega à cidade que estava destruída. Durante a noite, ele sai pelas ruas para avaliar a situação. Quando retorna, ele reúne os homens de Jerusalém e declara seus planos. Imediatamente, seus planos são aceitos e a obra começa. Glória a Deus. Quando a gente faz um plano de pregar evangelho para nos evangelizarmos, que todos apoiam, glória a Deus, é maravilhoso. Assim como os homens, o povo daquela cidade, aceitou em concordar com Neemias deles fazer o muro. E fizeram, glória a Jesus, porque Deus estava e está no comando da nossa vida. Glória a Deus. Meus queridos, por que era tão importante reconstruir os muros? Sem os muros não se havia separação dos inimigos. Com os muros rachados, a cidade estava sem proteção. Os inimigos entravam e saíam a hora que queriam. Seu paganismo, sua idolatria continuava dentro dos muros de Jerusalém. Neemias então diz: identifiquemos os muros e deixamos de ser vergonha, porque eles estavam envergonhados, porque os inimigos entravam e saíam, zombavam, falavam deles o que queriam, mas ele tomou essa decisão e Deus verdadeiramente aprovou. Com os muros erguidos, a cidade se fortalece e os inimigos ficam do lado de fora. A obra acabou em 52 dias. Olha só, poderemos para obter por aqui adorar a Deus pela vitória que foi dada ao seu povo. História estaria terminada, glória a Deus. Porém, as coisas não são bem assim. A reconstrução foi feita, mas diante de muita oposição. Poderemos nos separar do pecado e do mundo, mas precisamos estar determinados, meus irmãos. Nós temos que estar determinados para nós alcançarmos a nossa vitória. Nós temos que ter atitude, nós temos que ter assim, iniciativa de começar a obra. Porque quando nós começamos a obra, Deus está nos apoiando, está nos ajudando. Para reconstruir os muros, Neemias enfrentou o escárnio. Não foi fácil não, meus irmãos. Uma das armadilhas mais usadas por Satanás é o descaso, e foi essa a primeira que ele usou contra Neemias. Veja o que as pessoas diziam. Meus irmãos,
No mundo atual de hoje, as pessoas falam assim, dá o desprezo para fulano, a melhor coisa é o desprezo. Mas veja só, o Satanás, ele entrou com um descaso, foi um descaso, sim, vingando, falando que aquilo não ia conseguir, que Neemias não ia conseguir, mas Deus estava e está do nosso lado, está de quem são fortes. O Satanás, ele chegou e falou, vocês são fracos, desqualificados, não são especialistas em muros, vocês acham que vão mesmo terminar essa obra? Desistam, vocês nunca irão terminar isso. Seu Deus não liga para vocês para que vão oferecer sacrifícios a esse Deus. Isso aí são as propostas que Satanás faziam, o descaso que Satanás dava, mas Neemias, ele estava com fé, e se vocês têm a fé também, você vai vencer, meus queridos. Não dê lugar para Satanás trabalhar na sua vida. Pedras queimadas, olha só, quando as pedras calcárias são queimadas, elas se tornam muito moles e perdem a durabilidade. Então estavam dizendo, esse muro vai cair logo, não vai durar, até o animal noturno derrubará seu muro. Vocês estão perdendo o seu tempo. Desistam, nós somos mais fortes do que vocês. Isso aí, meus queridos, são as propostas que Satanás faz, mas não olhe, nós não devemos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nós temos que olhar para o alvo que é Jesus Cristo, é Ele que nos dá a vitória. Crê somente que você receberá a vitória, vamos entrar a qualquer hora aí. Isso aí é a forma que eles estavam falando, que eles iam entrar, mas Deus estava e está e continuará do lado de quem faz a obra dele. Crê somente. Às vezes as pessoas pensam, não, o pastor Antônio não prega com eloquência, mas meus queridos, o problema não é pregar com eloquência, nós temos que falar a verdade, é falar o que está escrito na Bíblia, tomarmos uma decisão, é isso que nós temos que fazer, é tomar uma decisão e firme, porque a palavra era falada com clareza, talvez a pessoa entende mais do que falar com aquela eloquência. Às vezes as pessoas querem falar em língua sem a permissão do Espírito Santo. Muitas vezes falam sem a determinação de Deus para enganar aqueles fracos, mas nós temos que ser forte, igual Neemias. Neemias foi forte, foi vencedor. Enquanto os homens estavam trabalhando, olha só, enquanto os homens estavam trabalhando para reconstruir os seus muros, o inimigo lá estava provocando, tentando desviar suas atenções da obra, tentando irritá-los, o tal ponto de desistirem de tudo. Eles queriam, mas os homens estavam firmes. Muitas vezes em nossas vidas nós estamos querendo levantar os muros. Talvez você está aqui hoje dizendo, vou consertar os muros da minha vida. Como diz o filho pródigo. O filho pródigo, ele lembrou em tempo ainda. Ele voltou, ele se arrependeu. Ainda é tempo para você, meu irmão. Ainda é tempo, enquanto há fôlego de vida, há esperança de salvação. Levantar-me e irei ter com meu pai, assim como o filho pródigo, ele falou, vou levantar e vou ao encontro do meu pai. E você, o que está fazendo? Que ainda não compartilhou, compartilha, meu irmão. Manda para os seus parentes, seus amigos, para que eles possam refletir essa palavra. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de salvação, meu irmão. A cidade de Jerusalém estava ali, com os muros rachados, sem uma pessoa que tivesse coragem, mas Neemias chegou e foi valente, conseguiu, ele fez seus projetos,
Faz o projeto na sua vida, vai ler a Bíblia, pede a Deus uma direção. Se você fala, eu não tenho oportunidade na igreja, vai para a praça pública, prega no ônibus, no metrô, aonde você estiver, pregue a palavra de Deus com seu comportamento. Prega, meu querido. Muitos pastores hoje, muitas pessoas estão abrindo denominação, igrejas aí, está tendo até crítica que antigamente tinha muito boteco, hoje tem mais igreja. As igrejas estão fazendo de comércio, mas eu quero dizer para vocês que ai daquele pastor, ai daquele homem que fazer da igreja um lugar de ganhar alma, ele querer transformar as igrejas em comércio, em riqueza, em ganhar dinheiro. É melhor nós pregar a palavra de Deus para quando Jesus Cristo vier buscar os puros escolhidos, em levar você. Você tem que ter uma poupança lá no céu. Qual é a poupança que você precisa? Que você tem que ter lá é saber que muitas almas foram salvas através do seu comportamento, da sua igreja, através da sua doutrina, da sua pregação. É muito melhor porque muitas pessoas juntam tesouro aqui na terra, no dia que morrem, muitas vezes não leva nem o terno que tem. Porque para ser enterrado precisa de ser num terno novo. Precisa de ser numa roupa. O que é que você vai prestar? O que é que você vai falar com Deus naquele dia? Nada. Não fiz nada. Nem vai. Talvez você nem sobe. Nós temos que fazer algo, nós temos que pregar a palavra de Deus enquanto nós temos tempo. Neemias foi um guerreiro, seja um guerreiro como Neemias. Está escrito aqui, levantar-me, irei ter com meu pai. Isso aí foi o filho pródigo. Ainda está em tempo de você clamar ao Deus Todo-Poderoso, que é Pai dos pais. Ele é o nosso onisciente, onipresente. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, vou colocar o pecado do lado de fora, como fez o filho pródigo. Pequei contra o céu e diante de ti. Pode ter certeza que Satanás vai tentá-lo desistir, vai rir de você, vai dizer, você é muito fraco para fazer isso, você não tem coragem, Deus não está se importando, não está se importando com você, você já caiu uma vez, vai cair de novo, não dá ouvido não, meu irmão, para o Satanás, siga em frente. Quando alguém está querendo viver uma vida que agrada a Deus, ele vai ser motivo de zombaria. Muitas vezes, quando um jovem declara que sente o clamado para o ministério, foi chamado para o ministério, os seus inimigos vão rir dele. Muitas vezes, quando alguém está querendo voltar atrás, colocar padrões morais em sua vida, ele vai sofrer perseguição. Porque o mundo de hoje é o mundo pecaminoso. Mas nós temos que servir ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por que muitas vezes nós encontramos nas igrejas jovens que estão isolados pelos cantos, um pouco inimigos? Muitas vezes encontramos aqueles jovens isolados para o canto ali, com poucos amigos. E porque estão querendo levar a sua vida espiritual a sério. Fique firme, meu irmão. É melhor você não ter amigo. Porque às vezes você tem um amigo que quer desviar a sua atenção. Fique mais perto de Deus. Melhor coisa. Neemias não confiava em si mesmo, porém dizia, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Jesus. A vontade de Deus é a nossa santificação e de acordo com Pedro, temos que adicionar à nossa fé a perseverança, não dê ouvidos ao inimigo.
mas prossiga em sua obra de restauração e não desanime, pois assim fez Neemias. E o povo com ânimo fecharam os muros até a metade, mas não foi somente os escárnios que Neemias sofreu na construção dos muros. Assim, em meio de zombaria, ataques, calúnia e traição, a obra foi concluída, meus queridos, em 52 dias. Não se preocupe se ao tentar consertar a sua vida você sofrer ataques. Lembre-se, esses ataques podem vir até o dentro da sua própria casa ou igreja. Você pode sofrer ataques, críticas. Tenha sempre em mente esta grande, meus queridos, tenha sempre em mente esta grande verdade. Deus está com você. Deus está com aquele que defende a palavra dele. Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. É ele que nos dá vitória. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e receba o abraço do pastor Antônio Faria, e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitir. Glória a Jesus. Amém.